paz e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, retomamos então nossa reunião semanal sobre a conexão bíblica, com o título de Conexão Bíblica sobre as parábolas do reino. Estamos na parte 6 e a parábola de hoje é referente ao tesouro, a pérola e a rede. Lembrando que parábolas foi o modo como Jesus se expressou, muitas vezes para as multidões, e ele mesmo disse que elas escondiam mistérios que estavam guardados desde a criação do mundo. E é isso que a gente procura explorar, que a Bíblia é esse instrumento extraordinário para a gente conhecer coisas que vão além dessa nossa existência e que são tão maravilhosas para aqueles que se atentam a elas. Mas tudo isso nós só podemos fazer porque cremos nele, que morreu por nós, nos justificou e nos deu o Espírito Santo. Portanto, diante dele, nós nos colocamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos a graça, Senhor, de podermos tratar deste assunto com a ajuda do Teu Espírito Santo, que Ele fale por nós e que possa produzir em quem fala, em quem ouve, tudo o que essa palavra diz, que é vida e vida de categoria eterna. Isso, nós vos louvamos por isso e agradecemos em Cristo Jesus desde já. Amém. Bom, vamos pegar aqui a nossa primeira tela. E aí está o texto da parábola, né? Ele só está lá em Mateus e vai do versículo 44 a 52. É uma parábola que tem um assunto assim bem abrangente. Ele abrange muita coisa, porque ele fala desde a conversão até o caminho que o cristão vai ter que percorrer e lá no fim a condição de possuir essa joia preciosa ou esse tesouro extraordinário que é o próprio reino dos céus, né? Então, ela começa com, vamos lá, vamos junto aqui. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontra, mas esconde de novo. E cheio de alegria vende tudo o que tem para comprar aquele campo. E aí continua. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Esse é o segundo aspecto relativo ao reino. Vamos ver o terceiro agora. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede, que jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Jesus perguntou isso aos discípulos que estavam vindo. Ele sempre falava essas parábolas na presença dos discípulos, depois perguntava a eles, né? E eles disseram, sim, Senhor. Responderam eles, né? Por isso, aí Jesus acrescenta, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Bom, está aí o texto completo, né? Vimos aí aqueles 3 aspectos e depois, então, a questão da separação. Nós vimos que os 3 primeiros aspectos são relativos a um homem que encontra um tesouro, depois um negociante que encontra uma pedra preciosa, depois a rede que pega um grande número de peixes, e então vem uma segunda parte que é de separação.
E ele fala que assim será essa separação que os pescadores fazem, é semelhante àquela que os anjos vão fazer entre os justos e os maus, né? A separação entre os justos e os maus lá no final dos tempos. E depois diz que isso pode acontecer com um escriba. Escriba eram aqueles que estudavam as escrituras lá no reino de Israel, né? Estudavam as escrituras, por isso chamados escribas, instruídos nas coisas do reino dos céus. É comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O pai de família é aqui uma figura da autoridade maior dentro de uma família. E a autoridade maior é aquele que conduz a família segundo a sua vontade, né? E ele, então, é que escolhe o que deve estar no tesouro e o que deve estar fora. Então, também é um tipo de separação, tá vendo? Aí um tipo de separação também. Então, vamos tentar explorar todo esse texto agora nas próximas telas, né? Vamos ver a próxima aqui. Um aspecto que a gente já vai concluindo logo de início, né? É com respeito ao tesouro e a pérola preciosa, né? O tesouro e a pérola preciosa é o nosso foco por enquanto. Vamos esquecer um pouco a rede agora, né? Então, o que seria esse tesouro e essa pérola preciosa? O tesouro, e essa pedra a gente está comparando com a salvação. Não tem nada mais precioso que a salvação. Por quê? Não tem nada mais precioso que a salvação. Nem toda a riqueza desse mundo, nem coisa alguma, né? Na criação. Por quê? Porque a salvação é a vida eterna. E qual homem que homem não daria tudo para ter a vida eternamente? Não estou falando de uma vida cheia de percalços e de problemas Não, uma vida na expressão total da palavra vida, né? Que seria luz, vigor, satisfação, todas as coisas que são salutares, né? Então, essa vida eterna, essa salvação completa, que é o grande tesouro. É o grande tesouro, né? E adquirir esse tesouro é algo que fica à nossa disposição. Está aí escrito em Romanos capítulo 10, de 13 a 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação tem um modo da gente recebê-la, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está destacado aí na tela, né? E aí ele acrescenta o seguinte: porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Ou seja, como invocar o nome do Senhor se eu não creio nele? E como crerão naquele que nem ouviram falar? Então as pessoas estão aí no mundo andando para baixo e para cima, nunca ouviram falar do Salvador. Como é que vão crer? Como ouvirão se não houver quem pregue? Esse é outro aspecto. Como que vai ouvir? Como que vai ser possível alcançar esse tesouro, encontrar, né, esse tesouro, essa pérola, se não houver alguém anunciando o que seria esse tesouro e pérola, que é a salvação, né? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Vão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Está escrito lá em Isaías, profeta, que anunciou esse período que nós vivemos, né? Então, quão formosos os pés daqueles que anunciam, aqueles que levam esse evangelho, essa boa notícia da salvação, né? Como pregarão se não forem enviados, né? Então, mas não são todos os que prestaram ouvidos à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? Logo, a fé, que é a chave para a salvação, é a fé, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé, que é a chave, provém da pregação. E a pregação se exerce porque houve uma ordem, em razão da palavra de Cristo: ide e evangelizar, né?
Então, é assim que nós vamos ver cada um daqueles aspectos da parábola, como que acontece o encontro com o tesouro, né? Então, vamos em frente. Primeiro tem aquele esquema que a gente tem usado de buscar as palavras-chave de cada parábola. Então, essa parábola destaca um homem que encontra, na verdade, é um homem, esse encontro aí está ligado a um homem ou ao negociante, os dois encontram, né? Um homem que encontra, um negociante que encontra e que vendem tudo o que possuem para efetuar uma compra. Então, são aspectos importantes. O homem, o negociante, a venda e a compra. Depois ela fala de uma rede jogada no mar. Uma rede que foi jogada no mar. Fala da separação pelos anjos. E fala daquela outra separação do escriba instruído que retira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, são palavras-chave aí que a gente vai explorar adiante, né? Um homem, um negociante e a rede jogada no mar, já colocamos aí na tela, né, em destaque, que são aspectos relativos à conversão. É isso que a gente está vendo. Conversão é o quê? É a pessoa sair de uma vida destinada à morte, todo homem é destinado à morte, ele nasce com o pecado e está condenado à morte, mas a conversão que acontece é a possibilidade dele se mudar esse caminho e começar a dirigir-se para a vida. E quem é a vida? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os aspectos relativos à conversão na parábola são demonstrados aí com esse homem, esse negociante e com a rede. Vamos ver como é que é isso, né? Um homem é a pessoa que ocasionalmente ouve a pregação e crê. Portanto, a pregação é a condição para o homem encontrar o tesouro. Então, aquele homem, como que ele encontra o tesouro? Pela pregação. A hora que a pregação chega a ele, mas tem um aspecto. Ele precisa crer. A hora que ele crê, se ele tem ouvidos para ouvir e passa a crer, ele encontrou o tesouro. Então, esse é um aspecto da conversão. O negociante. Esse homem, aliás, esclarecendo ainda melhor, esse homem é uma pessoa que está lá, é um indivíduo, né? A pregação chegou nele. Ele não estava procurando ela, né? Chegou, mas ele tinha ouvidos para ouvir. Ele acolheu aquela palavra, lembra da parábola da boa semente lá, do trigo, né? Do joio do trigo? É o que acolhe a palavra e começa a fazê-la germinar em si mesma. Esse processo aí de acolher é crer, é o crer, né? Então, esse é o homem, a pessoa que está lá e a pregação chegou até ele, tá? Um negociante é uma pessoa que está procurando um sentido maior para a sua existência. Essa pessoa, existem pessoas desse tipo que estão descontentes. As bem-aventuranças que Jesus exalta, aquele que tem um coração de pobre, aquele que está chorando, é a pessoa que está descontente e está procurando algo que dê sentido. Isso está dentro do homem, ele se sente num vazio nesse mundo muitas vezes, né? E aqueles que estão mais intensamente tocados por esse desejo, representam o negociante. Às vezes está procurando isso em tanta coisa que tem por aqui e que não é. No fundo ele percebe que não é aquilo, né? Mas ele está procurando e está achando coisas paralelas. Porém, ele está buscando algo que justifique melhor esta vida. Um livro do Antigo Testamento, que é o Eclesiastes, é uma pessoa com sabedoria que começa a olhar o mundo e começa a ver que tudo, vento que passa, vaidades, coisas que são passageiras, e está completamente pasmo com o que acontece com a pessoa boa, acontece também com a ruim. Então, parece que não tem sentido, né? E esse livro está lá para ensinar a gente, realmente, sem a possibilidade do encontro do tesouro, da pérola preciosa, a vida é muito estranha. E, no entanto, a grande maioria das pessoas estão aí, né?
Então, esse negociante já é um pouquinho mais esperto, ele está procurando, né, para a sua existência um sentido maior. Porém, ao ser alcançado pela pregação, esse negociante, ao ser tocado pela pregação, ele ouve e, como ele estava procurando, ele reconhece e crê. Então, aí ele achou a pérola mais preciosa do que todas as outras que ele estava cultivando. Tá? Então, vimos aí que foi uma outra processo de conversão. Mas existe um terceiro processo, que é a rede jogada no mar. É um processo que nós precisamos ver. E, na verdade, o meu caso de conversão foi nesse aí, foi na rede. Se bem que, não, acho que tinha também um pouco. A gente, às vezes, é uma mistura disso daqui, né? Um pouco eu estava aí também procurando um sentido. Então, mas a rede ajudou, né? Vamos ver o que é essa rede. São eventos de evangelização para grupos, né? Para multidões mesmo. Um evento que aconteceu, por exemplo, na Igreja Católica foi a renovação carismática. Foi um evento que trouxe muita conversão, né? Mas são eventos desse tipo e um novo fator estimula a conversão, que é o que as pessoas chamam de efeito rebanho, né? Isso vale para vários conceitos de ministrar uma ideia nova, né? Então, todo mundo vai atrás, as pessoas começam a ir junto também. Então, esse efeito rebanho, às vezes, acontece com a rede. Ele é semelhante a uma rede. Jogou a rede e vai pegar de tudo. A rede é assim, o grupo está sendo confinado dentro daqueles critérios, quem está junto acaba se convencendo também, né? Essa condição, de certo modo, também vale, por exemplo, uma família tradicionalmente religiosa. Vai nascendo os filhos, os netos, a família vai crescendo. Aqueles que vão chegando tendem a se tornar também pessoas religiosas. Mas cuidado, a rede é uma coisa que ajuda a te mostrar a pérola e o tesouro. Porém, não quer dizer que você vai adquiri-lo. Nesses casos aí, esse efeito rebanho também é até um pouco perigoso, porque nem todos creem de verdade. Alguns recebem a semente, mas não lançam raízes na fé. Ou seja, não se dispõem a vender tudo, que é o próximo passo que nós vamos ter que entender. Então não é uma coisa que eu estou ali no grupão, estou ali junto com a turma e tudo bem. Não. O reino dos céus vai exigir mais coisas, além do encontro. O encontro é importantíssimo, sem o encontro não começa nada. E aqui a rede também proporciona o encontro, seja numa família, seja num evento, em que você foi com os amigos lá, porque estavam falando que é muito bom, que é isso e aquilo, e você se convence ali. Mas cuidado, depois vai ser uma coisa individual, depois vai ser, né? Então, esses três aspectos são relativos à conversão. Vamos continuando aí. E a separação, como é que fica? Separação pelos anjos e os escribas instruídos tirando coisas novas e velhas, né? Bom, a separação pelos anjos, nós já vimos no estudo anterior, em algum dos estudos anteriores, que estava citada lá na parábola do joio e do trigo, né? A parábola do joio e do trigo mostra o joio como uma semente má e o trigo como uma semente boa, né? E mostra vários aspectos, dificuldades de crescimento do trigo, e depois fala na parábola do joio que ele é parecido com o trigo, mas não é trigo, né? Então tem que ser separado. O lavrador lá que produz o trigo, às vezes o joio está junto, ele tem que separar, o joio não é trigo, né? E aí isso é usado por Jesus para descrever o juízo final. É bem claro lá na passagem de Mateus 25, 31 a 46, onde ele fala que os anjos vão colocar as ovelhas à direita, na verdade ele fala os cabritos à esquerda, depois a ovelha à direita, né? E separando. E daí então haverá um critério diferente de destino para quem é ovelha e para quem é cabrito, né? Que seria, pegando o paralelo do joio e do trigo, o joio e o trigo, né? Essa separação, então, é uma coisa que está
destinado a todo esse processo do Evangelho. Lá na frente vai ter essa separação. Mas então, o que são os escribas instruídos? Para que é esses escribas? Para que são esses escribas instruídos citados na palavra, né? Então, esses são aqueles que, convertendo-se, perseveram nas Escrituras, ou seja, vão sendo instruídos na palavra de Deus, e por si mesmos vão adequando o seu próprio tesouro à justiça do reino do céu. Essa frase é importante, pessoal. Esse aqui não vai passar por aquela separação, não. Tá? Ele mesmo já vai adequando o seu tesouro, enquanto aqui neste mundo, vai adequando o seu próprio tesouro à justiça do reino dos céus. Vai retirando do seu tesouro coisas antigas e que ele vê que não são coerentes com a justiça do reino, e outras coisas que são recentes e que não são e que ele vai não aceitando porque não são coerentes. E ele, por que chama de pai de família, né? Esse escriba instruído? Porque você, eu, cada um de nós, cada ser humano, é a autoridade máxima na sua própria natureza. É a autoridade máxima, a ponto de Deus mesmo não tocar na sua vontade. Ele quer que você coloque a sua vontade sob a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Porém, é você que põe, sou eu que ponho. Então, o escriba instruído é aquele que é capacitado pela instrução a retirar as coisas do seu tesouro. Estamos entendendo aí o que é esse tesouro já. Está dando um esclarecimento um pouquinho maior do que é esse tesouro, que eu chamei de salvação, mas ele é algo maior que a salvação, nós vamos entender agora, né? Tem a ver com a justiça do rei, né? Então, nós estamos vendo aí esses aspectos de separação, eles acontecem. É melhor que o cristão, aquele que encontrou o reino, ele comece a se desenvolver a ponto de ser instruído na justiça do reino e poder selecionar o seu tesouro ainda nesse mundo, para desta forma conquistar ou tomar posse, né? Assim como Israel tinha que tomar posse da terra prometida, nós temos que tomar posse do reino dos céus, só que com recursos diferentes. Eles eram pela força do esforço humano, e nós somos pela força do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos ver. Vamos lá para frente. Bom, mas uma coisa é importante para todo mundo, seja o homem que creu, seja o primeiro, o que foi, que estava procurando, o outro homem que estava procurando, ou seja, o que foi pego na rede, não importa, qualquer um, né? Tem que ter a disposição de vender tudo o que possui. Esse vender tudo o que possui é um sentido bem interessante mesmo, ele usa a palavra vender porque é importante, né? Ele tem a ver com você passar a ter um novo valor, Vamos dizer que você tem, todo homem neste mundo vai cultivando valores, né? Que é a vontade dele. À medida que ele adquire uma cultura, um entendimento, ele vai formando uma série de valores que ele vai colocando como padrão dele, padrão do que ele acha correto, que ele acha justo e que, portanto, é importante para ele. Coisas que são importantes para cada um de nós, né? De repente, você vê um negócio que você ainda não conhece direito, mas que você percebeu pela fé, né? Por isso é a justiça da fé, que é algo muito superior ao que você tem, né? Então, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para possuir aquilo. O que será que eu tenho que fazer? Então, em Romanos 10, 6, 9, vai deixar claro isso para nós. Pois bem, essa justiça que eu quero colocar no lugar da minha justiça, que é as coisas que eu valorizo, que é as coisas que eu acho corretas, que é o que eu acho, para mim é assim. Nós somos muito ligados no eu acho, né? Então, quando você se confronta com o Evangelho, você vai ver que isso daí vai ficar abalado. Você tem que mudar esse seu eu acho, né?
porque existe uma justiça perfeita. E, por enquanto, você só acredita nela, mas você ainda não conhece. O escriba vai ter que ser instruído, né? Então, Romanos 10, 6 a 9 vai dizer: a justiça que vem da fé diz assim. Como é que ela diz? Essa justiça aí, que tem que ser explorada. Não digas no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela afinal? Nós não vamos ler ainda, vamos pensar aqui. Não diga no teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto o Cristo. Significa o seguinte: olha, não é segundo o que eu acho, que eu digo que é certo, que eu vou conseguir chegar nesse tesouro que é muito mais precioso do que o que eu sempre imaginei, né? Então não é por minha força, eu não vou conseguir sair desse mundo e ir lá no alto, né? E nem vou conseguir me sacrificar a ponto de ir buscar a salvação lá, porque eu me sujeitei ao mal ao máximo e eu eu sofri as consequências dos meus erros e vou pagar o preço do meu erro, porque agora eu vou ser merecedor de algo mais precioso. A justiça que vem da fé não diz isso. Não diz para que você tenha forças para alcançar o céu e nem que você tenha forças para vencer o abismo. Isto é, para fazer o Cristo voltar dentre os mortos. Eu não consigo fazer o Salvador chegar até mim, sou eu que faço isso. Que diz ela afinal? Então, como que é essa justiça? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora é o ponto importante. Esta é a palavra da fé que pregamos. E olha o que ela diz. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, veja só, eu alcanço a salvação, não como uma força minha do braço, como era na lei, agora não é assim. A lei agora é superior a isso, né? A nossa lei é superior. Nem por um sacrifício que eu possa fazer, não tem sacrifício que se iguale ao de Cristo, não tem. Portanto, a palavra está na minha boca. Se eu confessar Jesus Senhor, Jesus fez o sacrifício, Jesus desceu do céu, e Jesus desceu ao abismo e ressuscitou e entrou no céu, ele fez tudo, né? Portanto, se com a minha boca eu confessar que Jesus é o Senhor, e no meu coração eu crer que Deus o ressuscitou dos mortos, eu estou salvo, ponto, certo? Estou salvo. Eu tive a disposição de mudar, de vender tudo. Aí eu tive a disposição, ainda não aconteceu, mas eu tive a disposição, né? Lembrando que quando eu declaro Jesus é o Senhor, eu estou declarando que Jesus é o dono da minha vontade. Porque, guarde isso que ajuda bastante. Senhor é o dono da vontade. Senhor igual o dono da vontade. Porque muita gente fica falando, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Peraí, Senhor é o dono da minha vontade. Então, cuidado, porque depois você fala que Jesus é o Senhor, mas faz a sua vontade. Não é, né? A gente tem que conhecer agora essa justiça. Porque a vontade de Deus é a justiça. A vontade de Deus é a justiça. Então, o que nós precisamos em primeiro passo? Confessar Jesus Senhor. Ou seja, Jesus, tu és o dono da minha vontade. E no coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Portanto, aí eu achei o tesouro. Vamos em frente. Eu tomei a disposição de vender tudo que possuí. Tomei a disposição, né? Aí, então, Jesus vai falar alguma coisa da separação, tá? Mateus 16, de 24 a 46, diz o seguinte. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, olha aí a sua vontade indo embora. Tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz é justamente esse processo de tirar tudo aquilo que eram os meus valores,
ou pelo menos colocar no altar do sacrifício, que pode ser que algum dos meus valores ainda serão úteis, aproveitados, mas a maior parte deles vai ter que morrer, né? E, portanto, isso é tomar a cruz. E siga-me. E siga-me por quê? Porque é um processo, porque é uma caminhada, não é uma coisa instantânea. Instantânea é a decisão, aquilo é necessário, aquilo você posicionalmente ocupa o lugar, mas ainda não é. Precisa seguir. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, se você quiser ir pela sua vontade, pela sua justiça própria, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado, estiver disposto a deixar tudo, por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, mesmo que essa sua disposição seja tão capacitada que conheça ganhar esse mundo? Mas se, ganhando esse mundo, você venha a prejudicar a sua vida, qual a vantagem? Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se venha a prejudicar a sua vida? O que dará um homem em troca da sua vida? É aquilo que eu falei no início. A nossa destino é uma vida eterna. O que não daríamos em troca por essa vida? Lembrando que é vida em toda a sua plenitude, né? Então, é isso mesmo que Jesus está falando por nós, né? Então, agora é um processo de separação. Vai ter que tirar coisas que eram nossas e colocar coisas que são do novo Senhor, né? Bom, além da disposição, como praticar, então, a venda e a compra? Como que eu vou fazer isso na prática? Até agora eu sei como tomar a decisão. Decisão é aquilo lá. Eu confesso Jesus Senhor, eu creio nele e eu quero, né? Essa é a decisão. A venda começa com essa decisão, que é morte da velha natureza. Eu decido, eu realmente não sei nada, eu quero que a minha natureza seja transformada, seja mudada. Isso é tipificado no batismo. Você, como que mergulhado nas águas, que nem Israel foi mergulhado no Mar Vermelho, aliás, a velha natureza, né? O faraó foi mergulhado no Mar Vermelho e Israel ressurgiu das águas para uma nova vida, né? E o escravo morreu e veio o filho, né? A decisão da morte da velha natureza é tipificada no batismo. Então, a decisão está aí. O gesto para mostrar que você está tomando a decisão é o batismo. E o gesto que mostra a compra? O gesto que mostra a compra, nós já vimos na tela anterior e que estamos falando até agora, é primeira decisão, crer na ressurreição e crer em Jesus Cristo declarando Senhor. Depois, então, o que vem? O que vem depois? Esse é que é o problema. É o que eu falei, aquela parte da separação é o grande trabalho. Fazer cumprir em você mesmo a vontade do seu Senhor. Agora é assim, daqui para frente, a minha vontade tem que ser substituída pela vontade de Deus. E isso é que é o grande trabalho da vida do cristão e é o que vai se desenvolver ao longo do processo. Quanto mais ele chegar próximo da vontade de Deus, dentro dele, mais a vida de Deus está em plenitude nele. Vamos lá. Como começa isso? Então a resposta está aí na tela em vermelho. Começa exatamente onde você se encontra, tá? Eu vou ler alguns textos. É lógico, não dá para, numa interpretação da parábola do tesouro da pérola da rede, falar sobre todo esse processo. Ele está contido em todas as cartas dos apóstolos. É o processo de renovação do ser humano que nasceu de novo e, portanto, tem que crescer numa vida nova, né? Mas nós vamos dar aspectos importantes aqui, que são base aí para a coisa. Primeiro é esse, porque muita gente pensa que ele se converteu e já teve muito desse erro, né? Ele tinha que viver como um mendigo, ou ao contrário, ele tinha que se esforçar em todas as coisas, fazer grandes... Esquece, não é uma coisa que vem de você, é uma coisa que vem e nós vamos ver na sequência que vem de Deus mesmo, com a interação com você. Isso é que é o esquema correto, mas nós vamos esclarecer ele, vamos começar aí. Então começa exatamente onde você se encontra,
Vê lá, 1 Coríntios 7, de 17 a 23, vai dizer: quanto ao mais, ele está explicando para a igreja dos Coríntios, que cada um viva na condição a qual o Senhor o colocou ou em que o Senhor o chamou. É nessa condição que você começa. É o que eu recomendo a todas as igrejas. Aí ele dá o exemplo de Israel, que tinha os circuncidados, que eram israelitas, e tinha o incircunciso, que era o convertido recente. Israelita convertido e gentios convertidos. Os dois eram cristãos. Agora, o israelita convertido era circuncidado. O que era circunciso, quando foi chamado, não dissimule sua circuncisão, continua sendo. Quem era incircunciso, não se faça circuncidar. Por quê? Porque a partir de agora, a circuncisão de nada vale e a incircuncisão de nada vale. O que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Agora, vai valer é a vontade de Deus que está expressa no mandamento. Né? Isso é que vai ser importante. Cada um permaneça, e agora o mandamento nosso é um mandamento espiritual, aquele que vai além da prática, vai para o coração. Né? Então, é aí que está a grande diferença. Cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Então, o que você está fazendo não é para você mudar de emprego, fazer outra coisa, largar isso, vai ter que largar coisas, mas nós vamos ver como que é nos próximos passos. Por enquanto, no momento da conversão, cada um permaneça na profissão em que foi chamado por Deus. Eras escravo, ele coloca a pior profissão que pode ter. É justamente para servir de exemplo claro, vale para tudo. Até para o escravo. Eras escravo, quando Deus te chamou, não te preocupes disso. Mesmo que possas tornar-te livre. Provavelmente você vai se tornar livre. Mas mesmo que isso esteja lá na perspectiva, não fique olhando para isso. Antes, cuida de aproveitar melhor o seu chamado. Por quê? Pois o escravo que foi chamado, ele está pegando o exemplo mais lá embaixo, justamente para nós aprendermos, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor conquistou a liberdade do Senhor. Olha só, tudo vai começar lá dentro. A liberdade vai estar agora dentro dele, não por fora. Depois ela vai chegar por fora, mas agora ela começa lá dentro. Né? Da mesma forma, quem era livre por ocasião do chamado, fez-se escravo de Cristo. Agora Jesus é o Senhor, é meu Senhor. Né? Então, dele eu sou escravo. E por alto preço fostes comprado. Olha, foi o preço do sangue daquele que tinha toda a glória, despojou de tudo, veio ao mundo, assumiu o nosso pecado e pagou o preço. Né? Alto preço, altíssimo. Né? Compra qualquer um de nós que se entregue a ele. Né? Por alto preço fostes comprado. Não vos torneis mais escravos de homens. Não, agora, a escravidão do homem não pode me prender mais. Mesmo que eu esteja nesse vínculo, ela não me prende. Dentro de mim, Jesus me deu a verdadeira liberdade. Né? Então, todo esse texto que nós lemos aqui é para ficar claro o que é a moral da história. No lugar que você estava quando se converteu, é ali que começa o processo. E não se preocupe que não é um passo de mudar imediato. Vai ter que acontecer progressivamente. Vamos ver em frente. O que vai ter que acontecer? Aí sim, mudanças interiores. Mudanças interiores, né? Mudar a natureza. 1 Coríntios 6, de 9 a 14. Eu peguei esses textos de Coríntios, como eu disse, eles estão espalhados nas cartas por lá. Tem muitos outros aspectos dessa mudança de natureza. Vamos olhar esse caso. Acaso não sabeis que os injustos não podem possuir o reino de Deus? Então, peraí. Nós estamos agora vivendo a justiça perfeita de Deus. Né? Jesus é o Verbo, ele é a própria justiça de Deus. E, portanto, os injustos não têm compatibilidade com a justiça de Deus. Portanto, os injustos não hão de possuir o reino dos céus. E ele continua dizendo, né, Paulo dizendo aos Coríntios, não vos enganeis. E aí ele dá os exemplos da natureza que tem que ser corrigida, a natureza que estava em nós. E certamente,
em cada um de nós já teve aspectos dos exemplos que vão ser dados a seguir. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Então, esses aspectos que são marcantes, eles são bem claros para dizer o seguinte: isso aí não é compatível com a nova justiça. Mas aí ele acrescenta: ao menos alguns de vós têm sido isso. Só que acontece aquela decisão inicial é tão importante que acontece o que vem a seguir. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o preço de tudo isso aí e muito mais ainda, né? E você ainda foi premiado pelo Espírito de nosso Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, que agora ocupa a nossa natureza, mesmo nós sendo como estes. Ainda, porém, já tomada a decisão, já entregue nas mãos de Deus pela conversão. Tudo me é permitido. Tudo bem, eu posso mesmo fazer essas coisas, mas nem tudo convém, eu não vou fazer mais todas elas. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Só que agora eu tenho uma força para não ser dominado por essas coisas. Porque a própria Escritura nos ensina que, ao nos entregarmos ao pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. E não conseguimos mais sair dele. Porém, agora tem uma força em nosso favor. E é essa força que vai gerar essa mudança de natureza. E aí ele vai desenvolvendo. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Isso daí é uma coisa deste mundo. Deus destruirá tanto aqueles quanto este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará e a nós pelo seu poder. Ou seja, o corpo de Jesus, ele era um corpo humano, material, que morreu e ressuscitou glorificado. Isso agora está destinado ao nosso corpo. Por isso que a gente confessa, creio na ressurreição da carne, o corpo ressuscita. Não mais corpo material, mas corpo espiritual. Então o corpo é algo que será mantido, né? Só que numa condição, nossa, não tem nada a ver com esse corpo aqui que está cheio de problemas, não é esse, né? Mas tem origem nele, ele é a semente, né? Então, não me deixarei dominar por coisa alguma, mas como é que eu vou conseguir isso, né? Vamos indo em frente. Tudo no mundo deve estar em segundo plano, diante dos valores do reino do céu. Vocês estão vendo que a carga está ficando pesada, né? Primeiro eu tenho que deixar toda aquela natureza velha, né? Aquela que foi citada ali e muitos outros aspectos mais refinados da velha natureza, né? Tem que ser deixado. Agora está dizendo o seguinte: no mundo, tudo no mundo, as coisas, o mundo das coisas que nós queremos, as vaidades, tudo no mundo deve estar em segundo plano, diante dos valores do reino dos céus. Isso está escrito aonde? 1 Coríntios 7, 29 a 35. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. É breve mesmo. A nossa vida é um estalar de dedos, né? E é nesse tempo aí que tem que acontecer. O que importa é os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam desse mundo como se dele não usassem. Porque a figura desse mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor e de como agradar o Senhor. Continuando o texto, o casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe entre a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito.
mas a casada cuida das coisas do mundo, procurando agradar o marido. Digo isso para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para que vos ensinar o que melhor convém e que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Eu vou voltar um pouquinho na tela anterior para a gente discutir o assunto. O que é esse negócio de viva, que tem mulher como se não tivesse, como que chora como se não chorasse, que se alegra como se não se alegrasse, compra como não comprasse? O que quer dizer isso? Essas coisas vão cair de plano. Agora, o mais importante é os valores do reino. Esses valores agora, que são valores importantes, o convívio familiar, o nosso trabalho, as coisas deste mundo aqui que a gente precisa, né? Todas elas vão cair para um plano inferior. Por quê? Porque está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né? Está escrito: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Portanto, a gente vai olhar para essas coisas agora de uma outra posição. Você vai começar a priorizar as coisas do reino, porque aquele que busca as coisas do reino em primeiro lugar, que põe mesmo até dentro da casa as coisas do reino em primeiro lugar, em relação à família, aos filhos, o reino em primeiro lugar, isso na verdade não é uma coisa ruim, é boa, né? Porque ao fazer isso, então você está colocando todos aqueles que estão sob o seu convívio nas mãos do Senhor. Porque Deus diz: buscar em primeiro lugar e colocar em primeiro plano o reino, e todas essas coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Então, fica na mão dele. Não é que você não vai fazer nada, mas você não vai estar preocupado com elas, não vai estar agitado com elas, não vai estar brigando por causa delas, não vai estar com rancores, mágoas e coisas e sofrimentos em razão das coisas deste mundo. Elas ganharam um outro nível, né? E isso é uma coisa que você faz: mas quando eu vou conseguir fazer isso, né? É quase impossível. Então, no final da nossa conversa hoje, você vai ver que não é impossível. Vamos em frente. Bom, vimos aí uma outra parcela complicada do vender tudo. Essa aí faz parte do vender tudo, viu, pessoal? Vamos lá. Outra coisa que tem que cair fora: recusar a glória do mundo. Sabe por quê? Ela pertence a Satanás. Isso ficou claro numa passagem que Jesus se submeteu, tá? Ele, vindo como homem, ele passou por tudo. Ele falou: eu quero cumprir a justiça completa, a vontade de Deus completa para mim aqui na terra. Eu vou fazer o caminho do homem, né? Desde o batismo até a morte e ressurreição, né? Ele ia fazer o caminho completo do homem, né? E ele então se submeteu às tentações. E uma das tentações é essa que eu estou destacando. As outras também são importantes, mas eu vou falar dessa aqui, porque essa aqui tem respeito aí com... É uma coisa que o mundo valoriza muito nos nossos dias, todo mundo está fazendo o que essa passagem diz. A grande maioria, né? Às vezes exagero, né? Então vamos lá, Mateus 4, de 7 a 11. Na verdade, o versículo 7 aí está falando, é a conclusão da passagem anterior, em que Jesus repreendeu Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, que ele estava estimulando Jesus a saltar da montanha para mostrar que ele era o Filho de Deus e que nada aconteceria com ele. Bom, aí Jesus repreendeu ele e o demônio então transportou Jesus uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse: eu te darei tudo isso, se prostrando-se diante de mim me adorares. E aí Jesus respondeu-lhe: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Muito bem. A glória do mundo. A glória do mundo é o que a gente conquista com os nossos esforços nesse mundo, que vão desde nossa formação profissional, toda ela,
e depois todo o sucesso do nosso caminho profissional, a ponto de sermos elogiados pelas nossas funções, pelas nossas atividades, por tudo aquilo que fazemos, e ganharmos um status de importância, né? Isso não tem nada de errado enquanto fazemos coisas justas e boas do ponto de vista humano, certo? Estamos fazendo aí, tudo bem, né? Porém, para fazer isso, eu tenho que escolher. Ou eu priorizo as coisas do reino, ou eu priorizo isso. Porque o dono da glória desse mundo é o demônio. Tem outro texto que é o mesmo, em outro evangelho, que quando Jesus fala, quando Satanás fala para Jesus, transporta ele no monte alto e lhe mostra todos os reinos e a sua glória e diz, eu te darei tudo isso, ele acrescenta, porque me foram dados. As coisas desse mundo foram dadas a Satanás por Adão. Adão é o homem, era a autoridade, né? E foi dada e ele tem autoridade sobre a glória desse mundo. A glória desse mundo é algo que está na mão de Satanás. Por isso que, para nós termos como plano número 1, ele tem a glória desse mundo, nós vamos ter que nos sacrificar, nós vamos ter que nos dedicar, nos entregar somente aquilo. É o que as pessoas fazem, estudam, estão conectados o dia todo, estão ligados, porque eu tenho que mostrar a minha competência, o que eu faço, e aí o mundo vai te envolvendo, e saiba você, isso é estar prostrado diante de Satanás. Por isso que vai ter que ficar em segundo plano. Vai jogar fora? Vai ficar sem fazer isso? Não, eventualmente não. Vai depender do que nós vamos ver nas próximas telas aí, que vai mostrar claramente. Mas, mesmo que não jogue fora, é como se não fosse, pessoal. É como se não fosse. Guarda isso. Vamos em frente. E aí vai falar o que é o processo para a gente ir conhecendo o que tem que ser mudado dentro de nós, né? Cada uma dessas coisas que eu falei estão lá, estão escritas lá, na Bíblia. E se eu der importância para essas palavras, muitas das coisas que eu faço vão me causar assim, um desconforto. E é esse desconforto que eu quero que seja destacado aqui. Porque Jesus falou uma coisa que diz respeito à evolução da humanidade, que são o crescimento dos escândalos que vai deteriorando todos os valores da humanidade. O escândalo vem para deteriorar valores que eram mais próximos dos valores de Deus, né? E então Jesus fala, ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, porque eles viriam mesmo, é uma tendência, né, do homem, mas ai do homem que os causa. Por isso, agora vamos falar do escândalo dentro de nós mesmos. Vamos falar dentro do ser humano. É aí onde você pode trabalhar, onde você é o Senhor, é o pai de família, é o que pode pôr e o que pode tirar. Por isso, se a tua mão ou se o teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, do que tendo os 2 pés e as 2 mãos e serem lançado no fogo do eterno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o, lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, do que seres jogado com os 2 olhos no fogo da gena. Bom, estamos vendo aí que tem uma coisa que fica na nossa mão, né? É cortar as mãos, ou cortar os pés, ou arrancar o olho. O que está querendo dizer aí? É lógico que são figuras, né, usadas para nós entendermos os valores mais profundos, né? Todas essas coisas que nós falamos, que vai ter que ficar em segundo plano, muitas vezes elas estão em primeiro, e estão causando preocupação, estão causando ansiedade, estão causando ira, indignação, mágoas, ressentimentos. Cada um destes sinais são sinais de que aquilo, quando eu estou procurando a vontade do meu Senhor novo, que é o Jesus, que é a justiça do reino, aquilo vai chamar a minha atenção. O Espírito de Deus vai começar a apontar dentro de mim. E é por isso que ele fala, se é o que eu faço,
a minha obra, o meu trabalho, o meu serviço, que está me causando escândalo, ou seja, que está fazendo, que eu estou vendo que há um pecado ali dentro, arranca, corta, aí começa a ter que tirar mesmo, aí é tirar mesmo, né? Lança-o longe de ti. Então, se for algo da mão, se for algo do lugar que eu vou, o lugar que eu frequento, que tem a ver com os pés, né? Tem a ver com os pés. E que está me levando a uma distorção do que é importante, pelo conhecimento que eu estou tendo, como instruído nos valores do reino, como escriba instruído, eu vou vendo que tem algo do caminho que eu tomo que está errado. Corta esse caminho, corta, é melhor lançar fora. E aí é radical mesmo, tem que parar, tá? Se o teu olho é as coisas que eu vejo, e hoje em dia é tudo na base do olho, né? Da televisãozinha que você anda no bolso aí direto, certo? E ele te leva ao pecado, corta, arranca e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho do que ser jogado com os dois olhos. Então, você está vendo o processo aí? Esse é o trabalho. Mas agora, até agora, eu só dei uma grande carga colocada no ombro de vocês e no meu também, né? Só falamos isso. Mas vamos ver aonde que está a força para isso, né? Por enquanto é uma vigília contínua, dia a dia, para ir percebendo. Porque, como eu disse, eu peguei alguns textos. Tem outros ali nas cartas dos apóstolos que vai te mostrando coisas desse tipo que tem que ser eliminadas, né? Vamos para frente. Cortar ou arrancar. O que é isso? Então está escrito aí. Orar com perseverança, reconhecendo o erro específico. Qual é aquilo? Não adianta a gente orar assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade completa. Isso não é oração. Porque não está envolvida a sua vontade lá. Tem que mostrar, Senhor, a minha vontade errada é essa. Eu reconheço, eu me arrependo, eu não quero ficar com ela, mas eu não consigo. Então, eu peço em nome de Jesus que seja removido. E essa oração é eficaz. Não é porque eu estou falando, ele falou, eu vou acreditar nela. Não, tem que ser alguém muito maior que eu que tenha falado isso para a gente levar isso a sério. Essa oração que está escrito na tela, ela é totalmente eficaz para cortar e arrancar, para tirar o que quer que seja da nossa natureza e que ofende a justiça de Deus. Ela é totalmente eficaz. Vamos ver por quê. Em cada uma das cartas dos apóstolos, eu já citei várias vezes aqui, traz orientações sobre este processo essencial para o desenvolvimento do cristão, que é a renovação. A renovação não ocorre por seu esforço. Não sou eu que vou conseguir olhar certo. Não sou eu que vou conseguir ir no lugar certo. Não sou eu que vou conseguir fazer as coisas certas, né? Então, mas eu vou conseguir ver que estão erradas, porque eu vou conhecendo a justiça. Vou conseguir ver. Mas, como que eu consigo? Nossa perseverança na oração, na proporção que vamos nos instruindo para nos adequarmos. Por isso que é um processo. É algo que não vai. No começo você continua lá onde você está. Começou, se converteu. Mas a partir dali, tem que ter mudanças, tem que ter um crescimento. Senão é um cristão que está lá. Ele não passou da decisão e não realizou obra alguma. Esse não vai reinar com Cristo, vai ficar em algum lugar separado, né? Então, essa separação vai existir, lá na frente vai existir, não tem jeito, né? Então, não é por nossa perseverança, mas não é por nossa força, né? Mas é por nossa perseverança na oração, na proporção que vamos nos instruindo para nos adequarmos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esqueça que ela é boa, agradável e perfeita. Apenas a gente não vive isso porque não está plenamente nela. Mas a Bíblia diz que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, ela é boa e agradável e perfeita. E a vontade de Deus é a justiça do reino. A vontade de Deus, Ele é o Senhor. Todo reino tem por justiça a vontade do rei. E Jesus é o rei dos reis.
portanto, o rei daqueles que vão reinar com ele. Então, a justiça do reino é a vontade de Deus. É o foco da vida do cristão que está seguindo Jesus. Por isso que nós oramos lá na oração que Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, ou seja, a vossa justiça, aqui na terra como a justiça é feita no céu. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, o prioritário, o que é primeiro, o que deve estar na frente, a justiça do reino, a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. É automático. Se eu estou vivendo a justiça, eu estou conquistando o reino. Né? Então, esses aspectos. E nós vamos ver o poder para fazer isso. Né? Como que vai acontecer? É pela oração? É. Mas quem garante? Quem garante isso? E aqui está a garantia. O poder de Jesus para a nossa transformação ao nosso dispor. Ele pôs. Não é outro que garantiu. Não é o cara que está pregando, que fala, isso, faz isso porque dá certo. Não. Vamos ver aí e entender só. Depois fica na tua mão. Fica com você, fica comigo. Ó, tá aí. Vamos ver o que Jesus falou em João, o discípulo bem amado, que registrou toda a conversa de Jesus, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do livro do Evangelho de João, a conversa que Jesus teve antes de ser crucificado entre a ceia e a crucificação. E naquele dia ele deu o novo mandamento do amor. Mas vamos ver o que ele falou sobre esse poder para nós sermos renovados. Em verdade, ele confirma, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará onde? Primeiro dentro de você. E ele fará maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Tem uma frase aí poderosa. Por quê? Porque tem um poder extraordinário aqui na sequência. E tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, vou-lo farei. Olha, é tudo, essa frase confunde um monte de gente aí. Fica pensando que, então é só eu orar em nome de Jesus e eu vou ter o carro novo. É só eu orar em nome de Jesus e pedir para ter esse recurso agora. É tudo que pedirdes em meu nome vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa, então, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Tudo é tudo, tá? Tudo é tudo, mas esse tudo está ligado ao em meu nome. Não é tudo que é em nome do Pedro, do Paulo, de quem quer que seja. É tudo em nome dele, em nome de Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, vou-lo farei. É a garantia de Jesus Cristo. Para que o Pai seja glorificado pela obra que ele fez, pelo que você pediu ao Pai no nome dele. Ele vai fazer. Qualquer coisa que pedirdes a ele mesmo, a Jesus, em nome dele, ele afirma, vou-lo farei. Então, confirmando. Na sequência, no capítulo 16, ele vai dizer, naquele dia, depois da morte e ressurreição de Jesus, não me perguntareis mais coisa alguma, você vai ter o Espírito de Deus. Em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai, de novo ele repete, em meu nome, ele mesmo vos dará. Ele mesmo vos dará. Até agora, não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Então, pedir em nome de Jesus. A próxima tela tem que ficar gravada na sua vida e em toda a sua vida cristã até o último dia. Em meu nome, para realizar a minha vontade. Qualquer coisa que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, para realizar a vontade de Jesus, que é tudo aquilo que nós vimos e muito mais, que estão nas quartas lá, ele mesmo faz, não é você. Portanto, não tem limite. Não tem limite. Ele faz. E nós vimos o texto. Pode guardar aquilo num quadro, né? Ele mesmo faz, em nome dele, para realizar a sua vontade. Portanto, se pedir ao Pai, ele faz. Se pedir para ele mesmo, ele faz. E, portanto, tudo o que for necessário para satisfazer a justiça do reino,
E é em nome de Jesus e eu posso usar esse recurso. Não tem desculpa para nós. Não podemos dizer, não, mas isso é muito difícil, como que eu vou conseguir? A única coisa que tem mesmo de esforço nosso é a perseverança, porque tem coisas que a nossa vontade é hesitante em soltar. Porque a venda é justamente arrancar a vontade nossa e comprar a vontade do reino, né? Essa é a venda que dá recursos para comprar a virtude, né? Então, às vezes, esse processo requer um tempo. Porém, esse tempo tem garantia total da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Vou deixar aqui o aviso, mais uma vez, por uma questão coincidiu aí, mas vai ter um inconveniente, não vai ser possível a gente fazer a reunião da próxima semana, né? E retomamos na outra, tá? Então, foi importante lembrar agora para não ficar em vazio aí, vocês já estarem preparados. Mas, de qualquer forma, dá uma estudada boa nesse assunto, porque ele fala desde a conversão até a nossa crescimento, né? Renovação toda interior por meio do poder desta oração em nome de Jesus. Bom, vamos encerrando e dando graças a Deus. A nossa oração começa glorificando o Senhor por todo este amor por nós, que se entregou por nós a ponto de nele nós termos força para nos tornarmos como Ele é e vivermos a vontade dEle. Que essa tão grande obra, Deus, se cumpra em cada um de nós, em todos nós. Precisamos tanto, ó Deus, porque nesse mundo precisamos estar livres do engano, livres das trevas, porque aquele que te segue, ó Senhor, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E isso proclamamos na graça de Cristo Jesus. Amém.